Vamos lá, beleza, gravando. Olá, pessoal, vamos lá, vamos para a próxima aula, nossa nona aula de saúde pública. E hoje nós vamos continuar falando sobre vacinas. Vacinas é um tema um pouco extenso que a gente precisa decorar o calendário de vacina. Por enquanto, eu estou falando com vocês somente sobre as vacinas e aí depois nós vamos treinar o calendário de vacinas juntos, tá? Tem um vídeo, deixa eu ver se eu postei para vocês, acho que não. Mas depois eu tento verificar um vídeo que eu fiz de vacinas para postar para vocês, apesar que aquele vídeo eu acho que está desatualizado. Mas se tiver desatualizado, eu gravo um outro para vocês também. Hoje a gente vai continuar falando sobre a vacina da febre amarela. A febre amarela teve uns surtos, né? Recentemente que eu falo foi há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, de febre amarela. E aí todo mundo teve que tomar mais uma dose da vacina da febre amarela. De curiosidade da vacina, ela é feita subcutânea no antebraço, no braço, né? Na face lateral do braço, pode ser esquerdo ou pode ser direito, depende da unidade básica de saúde que vocês vão trabalhar. Geralmente, a unidade básica, ela padroniza um lado para fazer as vacinas. A única vacina que é nacionalmente o mesmo lugar é a BCG, que é no deltoide direito, tá bom? Além dela ser subcutânea, o que eu posso falar mais para vocês? A agulha é 13 por 4,5, né, que é a agulha subcutânea, e o volume dela é 0,5 ml. As crianças a partir de 9 meses podem já tomar essa vacina. Na época do surto, eu lembro que criança de 3 meses, 6 meses, podiam tomar a vacina. Em regiões onde há circulação de vírus entre animais, macacos, a vacina deve ser dada aos 9 meses de idade. Quando a gente fala isso, São Paulo em si, a gente não faz essa vacina com 9 meses, é só para áreas endêmicas, né? A Amazonas, lugares de grandes matas, né? Matas fechadas, aí se faz no calendário de vacina, aos 9 meses, a vacina da febre amarela. Para pessoas que vai viajar também, que vão viajar, né? Para locais de grandes matas fechadas também, o ideal é tomar a vacina da febre amarela. O ideal é tomar essa vacina com 10 dias de antecedência para a viagem, porque não, acho que eu falei isso na aula de micro parasita, que é a aula gravada que vocês assistiram. Se a pessoa tomar antes de 10 dias, ela está imune. Se ela tomar lá um dia e viajou no outro, ela pode chegar na área de endemia de febre amarela e ela pode desenvolver a febre amarela, porque o nosso organismo ele precisa de um tempo para soroconverter. Quando a gente fala soroconverter, é criar imunidade, criar anticorpos para determinada doença. Beleza? Envio o horário aqui. Proteção contra a vacina, quais são os benefícios, né? Ela vai proteger contra a febre amarela, causada pelo vírus, né, da febre amarela. Tem tanto a febre amarela urbana como a febre amarela silvestre. Antigamente, a maioria da febre amarela era só silvestre, mas hoje já tem conhecimento que tem a febre amarela urbana, que é nos grandes centros também. Porém, não foi incorporado, né, a vacina da febre amarela aqui no estado de São Paulo com os 9 meses de idade. É uma doença grave, que pode levar o paciente à morte quando não tratada. O paciente ele começa a apresentar febre alta, calafrio, dor de cabeça, náusea, sangramento no fígado. O paciente ele começa a ficar amarelo, como é o próprio nome da doença, né? Problemas no cérebro, problemas no rim, e esses sinais e sintomas, quando não tratado, igual eu falei para vocês, ele pode levar o paciente a óbito. Então, é importante a vacinação para a prevenção. Orientação do esquema vacinal, ó. A orientação para a vacinação contra a febre amarela é para residentes em áreas de recomendações da vacina ou viajantes para essa área. Crianças, ó, a partir de 9 meses de idade, agora é inserida no calendário nacional do PNI, Programa Nacional de Imunização. A partir de 2020, que é esse ano, né, um reforço da vacina em crianças de 4 a 6 anos
se faz necessário, porque antigamente, antes desse surto, o que fazia? Tomava-se só uma vacina da febre amarela e depois não precisava tomar mais nenhum reforço. E aí tem algumas controvérsias ainda na literatura. Tem algumas localizações que tomam uma dose e não precisa tomar mais nenhuma dose, que fala que ela tem uma imunidade vitalícia, tem outras teorias que falam que tem que ter um reforço, e aí a gente está aguardando ainda em si o Ministério da Saúde fazer uma definição se realmente vai ter reforços da vacina ou não. Uma outra vacina que também é viral, que é a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, é a vacina que a gente chama SCR. Ela é bem fácil de lembrar qual é a via de administração dela, por quê? A via de administração é subcutânea. E a sigla da vacina, ó, é S, quase um S, hein? CR. Ó, SCR. SC é a via subcutânea. Então, logo, a via de administração desta vacina é por via subcutânea. Tá aí no subcutâneo, lembra de anatomia, tá? Ela combina 3 vírus diferentes, vírus atenuados, tá? A partir de 12 meses, a criança toma a primeira dose da vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Então, só para frisar para vocês, esta patologia, deixa eu ver se eu falei para vocês de sarampo, cachumba e rubéola. Acho que eu falei de sarampo e cachumba. Não, sarampo e rubéola. Cachumba não. Cachumba também falei em outra aula. Mulheres de 29 anos até 29 anos tem que ter pelo menos 2 doses. Então, se você não tem, vai no posto de saúde porque você precisa ter 2 doses. Ainda mais para ir para campo de estágio, tá? Mulheres de 30 a 49, pelo menos uma dose, mas pode ter 2 também, nada impede. A vacina, como eu falei para vocês, é por via subcutânea, sob a pele, né? Sob a pele que eu falo é no tecido subcutâneo. No tríceps, gestantes não podem tomar a vacina sarampo, cachumba e rubéola, porque pode ter risco de soroconversão e a criança nascer com rubéola congênita, tá? Então não pode, a gestante não toma vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Ela pode tomar depois que a criança nascer, mas durante a gestação não pode. Então todas as vezes que vocês forem vacinar mulheres, tá? Vocês vão perguntar, tá grávida, menstruação tá atrasada. Se ela estiver suspeitando de gravidez, não faça a vacina. Beleza? Esquece disso não. A gente chama ela de tríplice viral, tá? Sarampo, cachumba e rubéola. Então ela é tríplice viral, são 3 vírus, ó. E nós também temos a tetraviral, que é uma vacina relativamente nova, que deve ter uns 3, 4 anos, que ela é as 3 também, ó. Sarampo, cachumba e rubéola e varicela. Por isso que fala tetra. São 4. Sarampo, cachumba e rubéola e varicela. A administração da tetra é como se fosse um reforço da tríplice, tá? Da tríplice viral, que vai ser com 1 ano e 3 meses, com 15 meses que a gente fala. Com 1 ano e 3 meses de idade, também no tecido subcutâneo, no antebraço, aqui no tríceps, e o volume também é 0,5, assim como a tríplice viral. Que mais? O frasco tem validade de 8 horas, isso é legal, porque ainda mais, é mais para quem vai trabalhar na sala de vacina, a gente tem que saber muito disso, tá? E mesmo se não há... Ó, se a criança contrair a varicela dos 13 aos 15 meses, não será necessário administrar a vacina tetra viral, será administrada a vacina tríplice viral. Porque uma vez que contrai a varicela, o ser humano ele cria imunidade, tá? Mas nada impede também da criança tomar a tetra. Mas se ela já teve a varicela, ela não vai ter mais, então ela não precisaria tomar a vacina. O sarampo, ó. O que é o sarampo? O sarampo é uma doença muito contagiosa, causada pelo vírus, né? Que ele parece com uma gripe de início. Quando a gente teve surto de sarampo, eu falei dessa aula lá em micro também. Quando a gente teve surto de sarampo,
Acho que tem uns 2 anos, basicamente. O paciente chegava com coriza, tosse, febre, e aí o que a gente tinha como diagnóstico fechado de sarampo? Ele tinha as manchas vermelhas pelo corpo, e as manchas vermelhas pelo corpo, principalmente na cabeça. Então, as manchas do sarampo, ela vem cefalopodal. O que é isso? As manchas geralmente aparecem no rosto e depois ela espalha pelo corpo. E ficam os exantemas. Exantemas, provavelmente você não ouviu falar essa terminologia ainda, são placas avermelhadas no corpo do paciente. Ela é transmitida por via respiratória, então é por espirro, gotículas, tá? Então, se o paciente tiver com sarampo e é um local onde tiver bastante pessoas, automaticamente as pessoas que estão ao redor dela, se não tiver tido sarampo ainda, ou não tiver sido vacinada, tem o risco de desenvolver o sarampo. Facilita o aparecimento da doença, como pneumonia, diarreias, e pode levar à morte, principalmente em crianças pequenas. Por isso que é importante sempre vacinar as crianças, é bom não atrasar. Isso aqui é uma foto, não dá para a gente ver muito, mas a gente percebe que o rosto da criança está todo hiperemiado, ó, todo vermelho, assim como ó, manchas também no corpo dessa criança, que acho que eu aumentei a foto, ficou ruim. A cachumba também é uma doença viral, lógico, né? Se a vacina é uma tetra viral ou tríplice viral, é uma doença viral. O que ela faz? Ela aumenta os gânglios salivares, principalmente as parótidas. Você lembra da aula de anatomia? Tem as glândulas sublinguais, as parótidas, as glândulas salivares. Tem outra glândula que eu esqueci. Parótida sublingual e esqueci o nome da outra glândula. Lembra aí você me fala e eu escuto aqui, tá bom? E ela aumenta as glândulas salivares. Aumentando a glândula salivar, automaticamente o paciente tem um aumento de cervical aqui, ó, cervical anterior. E aí o paciente fica com edema. E aí o pessoal fala papada, né? Os antigos falam papada. Então o paciente fica com uma papada grande, endurecida e dolorosa. Isso quer dizer que o vírus ele tem afinidade pelas glândulas salivares. E apesar, pode causar também inflamação nos testículos, porque ela tem afinidade, na realidade, por glândulas, né? E o testículo é uma glândula, o ovário também é uma glândula, e pode desenvolver até uma meningite viral. Então é perigoso. Ela também é transmitida através da tosse, gotículas, tá? Por vias respiratórias. Então, se uma pessoa tiver com sarampo, uma criança, por exemplo, tiver com sarampo e a cachumba, desculpa, e a criança não tiver sido vacinada ainda, provavelmente ela vai pegar a cachumba. E aqui a gente consegue visualizar, ó, que a gente consegue ver o aumento, tá vendo? Ó? Um aumento de cervical anterior, que é o aumento da glândula parótida. A rubéola, a rubéola é uma doença também eczematosa, também é transmitida em contato direto com pessoas, tá? E também é por via respiratória. É uma doença muito contagiosa, provocada por um vírus, provoca febre, manchas vermelhas pela pele e exantema, começando pelo rosto. O couro cabeludo, pescoço e se espalha pelo tronco. A rubéola também é uma doença que também inicia-se pelo rosto, mas, ó, vamos pegar o sarampo, ó, ele tem pontinhos vermelhos, tá vendo? Já a rubéola, ela tem placas, são placas avermelhadas, são placas grandes. Aqui nessas fotos a gente consegue ver uma aqui, ó. Tem uma placa grande aqui, uma placa grande. Então, ela também é transmitida por gotículas, tá? Por via respiratória, e ela pega pelo ar também. E ela começa também pelo rosto, e vai pro tronco. Uma diferenciação do sarampo é que ela também começa lá pela cabeça e ela se espalha pelo tronco. Atrás da orelha também tem manchas no sarampo. E se a gente pedir para o paciente abrir a boca, tem umas manchas esbranquiçadas na mucosa da boca do paciente. Fica mais fácil a gente diagnosticar
o sarampo e diferenciar ele também da rubéola. Mas a gente também pode diferenciar, que é bem diferente mesmo, as manchas vermelhas do sarampo, que são pontinhos vermelhos, que diferente das manchas vermelhas do exantema, da rubéola, que são placas, tá? São placas vermelhas pelo corpo do paciente. Beleza? Uma outra vacina, lembrem, a tetraviral é com 1 ano e 3 meses, e aí o paciente também vai tomar a tríplice bacteriana, que é essa daqui, ó, a DTP. O que é a DTP? Ó, são 3, tá? Tríplice bacteriana. Difteria, tétano e pertussis. Pertussis é coqueluche. Acho que eu não escrevi isso em nenhum lugar aqui, mas anota aí para vocês, tá? Mas tem a coqueluche ali depois. Então, ó, DTP, ele é a tríplice bacteriana, são 3 bactérias junto. É a difteria, o tétano e a coqueluche. Por que P, professor? Porque fala pertussis, tá? Mas pertussis é coqueluche. A criança vai tomar essa vacina com 1 ano e 3 meses e vai tomar um reforço dela com 4 a 6 anos. Geralmente a gente faz com 5 anos, que é a campanha dos 5 anos, tá? A mesma vacina. Ela é feita intramuscular, IM, que é a sigla do IM. Na criança, a gente pode fazer na face lateral da coxa, ou já pode fazer no glúteo. Eu prefiro fazer no vaso lateral da coxa, quando a criança vai lá com 1 ano e 3 meses, porque não é recomendável fazer injeção intramuscular no glúteo em crianças menores de 2 anos, tá? Então é melhor fazer na coxa. Depois que a criança tomou a vacina com 1 ano e 3 meses, tomou um reforço de 4 a 6 anos, tem um outro reforço, que é um reforço depois de 10 anos, por isso que tem a vacina de 15 anos, olha lá, a vacina de 15 anos é um reforço da DTP. Só que o paciente com 15 anos, o adolescente, né, ele só toma a DT, que é a dupla bacteriana, que é a difteria tetânico, tá? Que o paciente adulto, o adolescente ainda tem risco de ter difteria. Eventos adversos. O paciente, a vacina de tétano, gente, ela dói bastante. Vocês já tomaram, vocês vão lembrar. O paciente tem risco de ter febre, pode ter convulsão, pode ter colapso na hora da vacina, reação anafilática, alergia. Todas as vacinas podem causar isso, tá? Não somente a DTP, mas a de tétano fica bem dolorido. E uma coisa que eu não falei para vocês ainda é orientação de cuidados de vacina. Grava isso bem aí, que eu acho que não está no slide, que eu não coloquei no slide. Por isso que é bom assistir as aulas, não só ler o slide, né? Depois que você fizer as vacinas na criança ou no adulto também, você tem que recomendar uma compressa. E a compressa é sempre gelada, tá? Compressa de vacina é sempre gelada. Então tem que fazer compressa gelada. Não pode, em hipótese alguma, fazer compressa morna ou quente. Por que não pode fazer? Tá? Faz vasodilatação, aumenta os vasos, a absorção da vacina vai ser mais rápida, pode ser que o efeito dos anticorpos diminua e pode formar abscessos e fica mais dolorido. Então, necessariamente, tem que ser feito compressa gelada. Nunca se esqueçam disso. E o que é a difteria? Difteria, tétano e coqueluche. Eu falei isso também em outra aula, hein? Para quem já assistiu a aula de microparasitas, espero que todos tenham assistido, né? Porque depois dessa aula já vão lembrar, vão ficar mais fresco agora. A difteria é causada por um bacilo, né? Corynebacterium diphtheriae, que é uma toxina que o paciente ele vai ter o quê? Ele vai atingir principalmente a garganta, as amígdalas do paciente e nariz, pele, onde provoca placas acinzentadas. Quando a gente pede para o paciente abrir a boca, fazendo a anamnese do paciente, a gente percebe que a garganta, a amígdala do paciente, por dentro, viu, gente? Não é por fora. Tem um monte de placas acinzentadas. Isso quer dizer que o paciente ele está com difteria. A forma de transmissão também é aérea, então é por gotícula. Se a pessoa tiver com difteria num trem das 6 horas da manhã, por exemplo, e entrar em contato com as outras pessoas, conversando lá, provavelmente
as outras pessoas, pode desenvolver a difteria, principalmente se não tiver tomado as vacinas. A vacina de 15 anos, o reforço a cada 10 anos da DT, que é difteria e tétano, o paciente ele pode desenvolver a difteria. O tétano o tétano é uma infecção causada por uma bactéria, né? O Clostridium tetani. Ela é ocasionada, a gente escuta muito falar de tétano hoje em dia, né? Cuidado com tétano. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente eu acho que falava mais. Eu estava mais acostumado a ouvir falar de tétano antigamente. Que falava-se muito que prego enferrujado dava tétano. Até hoje, tá? Qualquer materiais enferrujado dá tétano. Mas não somente o prego enferrujado. Se a gente está lá mexendo numa mesa, por exemplo, né? A mesa do computador, e corta o dedo. E lá na próxima onde você cortou o dedo, tinha o Clostridium tetani, a gente se contamina com tétano. Então, tétano é uma doença bem antiga, que a gente falou bastante na outra matéria também, por isso que uma complementa a outra, tá? Por isso que é bom assistir todas as matérias, forço e refriso mais uma vez. No Brasil faz muito tempo que a gente não escuta falar de tétano, mas a gente sabe que em outros países tem o tétano, porque lá não tem vacina a livre demanda igual tem no Brasil. A coqueluche também é conhecida como a tosse comprida. O paciente ele tosse bastante. Ele é causada pela bactéria Bordetella pertussis, por isso que fala DTP, ó. Lembra do DTP que eu falei? Ixi, Maria, cada vez pior a letra. DTP. Olha o P aqui, ó. Por quê, ó? P de pertussis, tá vendo, ó? Por isso que fala DTP. Difteria, tétano e pertussis. Pertussis é coqueluche. A coqueluche, antigamente, era conhecida como tosse comprida. Ela acomete o sistema respiratório dos pacientes, causando tosse, uma tosse bem severa, uma tosse seca que pode perdurar por alguns tempos, né? Que volte lá na aula de microparasita, você vai lembrar dessa aula aí, tá? Porque agora não é para falar de patologia, porque nós já falamos de patologia antes. É só para falar da doença mesmo. E ela é transmitida também através de gotículas, através de contato aéreo. Máscara seria uma prevenção dela, tá bom? Tem uma outra vacina, que é uma vacina relativamente nova, que ela entrou no calendário de saúde faz mais ou menos uns 6 anos. É dose única, tá? Que é a vacina da hepatite A. Vocês lembram como que é a forma de contágio da hepatite A? Nós conversamos também sobre isso. A dose é dose única, tá? É 0,5 ml, IM, intramuscular. Então, toda vez que vocês ouvirem falar esta sigla aqui, ó, IM, vocês estão falando de via intramuscular. O legal é quando vocês chegarem na matéria de fundamentos, vocês vão ter conhecimento já dessas vias aqui. Olha que legal. Tá? Vai ser bem legal quando vocês chegarem lá. É um vírus inativado, então ela não pode causar a doença. A criança, ela toma, criança de 15 meses, ó, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, ela pode tomar desde 1 ano e 3 meses até 5 meses, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Em vacina, tem muito disso daqui, ó. Se a criança completar 5 anos, ela não pode tomar mais. Ah, mas o professor, mas completou 5 anos hoje, ela veio hoje. Não vai fazer, tá? Então tem que ser 11 meses, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ela não pode ter completado ainda os 5 anos, porque tem riscos, efeitos adversos, que não foi estudado em crianças maiores de 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? A gente sabe que a doença da hepatite A é uma doença viral também, né? Causada por contaminação de alimentos contaminados, água contaminada, fecal oral, lembra? Fezes, boca. Então, é uma doença que acontece ainda no Brasil, mas com essa vacina que foi introduzida em 2014, tudo indica que pode ser que um dia a gente também consiga erradicar a hepatite A. Tudo bem? Nós temos também, ó, a vacina tetraviral, que eu já falei sobre ela já. Só um reforcinho aqui, tá? A tetraviral, lembra lá que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela.
é uma dose de reforço, se a gente for ver assim, porque a criança já tomou essa primeira vacina aqui, ó, sarampo, cachumba e rubéola, com 1 ano, lembra? Com 12 meses. E aí, com 1 ano e 3 meses, com 15 meses, ó, ela vai tomar a tetraviral, que é sarampo, cachumba e rubéola e varicela. Nós temos as vacinas dos adultos, né? Adolescentes também e adultos. Do adolescente você já sabe, que nós já conversamos aqui, que é a vacina de 15 anos, que a vacina de 15 anos nada mais é que a vacina de DT, difteria e tétano, tá? Que eu falei aqui, ó. DT, fabricado por produto. Também a maioria das vacinas são intramusculares, viu, gente? Salvo a BCG, que é intradérmica, a sarampo, cachumba e rubéola e a sarampo, cachumba e rubéola e varicela é subcutânea. A febre amarela também é subcutânea. O que mais? Tem umas vacinas da gripe, quando é meia dose, também pode ser feita subcutânea. Acho que só. Antirrábica pode ser feita também subcutânea, se for 0,1 ml, mas isso aí vocês não tem que se atentar tanto agora, tá? O que mais que eu posso falar para vocês? O reforço aqui também é a cada 10 anos, ó, igual eu falei anteriormente. E quem toma essa vacina? Todos os adolescentes e adultos sem esquema vacinal. O adulto sem esquema vacinal, ele vai tomar essa vacina também. Como assim, professor, o adulto sem esquema vacinal? É aquela pessoa que não tomou vacina, não sabe se tomou, não lembra. É aquela pessoa que perdeu o cartão de vacina, tá lascado, vai ter que tomar de novo. E aí não vai ser só uma dose, vai ser 3 doses, tá? 3 doses de tétano. Que lá na frente eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Do adolescente ou do adulto, o adulto perdeu lá o adulto, tá? O adulto perdeu a carteirinha de vacina dele. Ele vai ter que tomar a vacina de tétano e vai ter que tomar a vacina de hepatite B também. A vacina de hepatite B, elas são 3 doses, tá? 0, 2 e 6 meses. Antigamente, tem até umas unidades ainda que faz 0, 1 e 6 meses. Mas, para facilitar para o paciente, algumas unidades de saúde faz 0, 2 e 6 meses para deixar junto com a vacina de hepatite B. Ela também é feita via intramuscular. Um detalhe bem legal da hepatite B, ó, é que se o paciente ele for menor de 19 anos, ele vai tomar 0,5 ml, tá? Então, se ele tiver até 19 anos, a gente pode dizer, até 19 anos, ele vai tomar a vacina e vai ser 0,5 ml. Se ele tiver mais que 19 anos, então 19 anos, 11 meses e 29 dias, ele toma 0,5. Se ele tiver 20 anos, ele toma 1 ml, tá? Ele vai tomar 1 ml. O que mais de interessante? E um detalhe também, se o paciente fizer hemodiálise, ele toma 2 ml da vacina. E aí é mais esquema, são 4 doses, porque ele tem mais riscos de desenvolver hepatite B, porque ele entra em máquina de hemodiálise, ele entra em contato com sangue, então ele precisa de uma capacidade maior de anticorpos dentro do organismo do paciente. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Não tem, mas não tem problema não, eu falo para vocês. Após nós tomarmos a vacina de hepatite B, nós esperamos, tá? Esperou, fez o esquema lá, tomou a vacina com 0, 2 e 6 meses. Aí depois de uns 30 dias, tá? 30, 40 dias, a gente pode colher exame de IgG. IgG é para saber, lembra da aula de imunologia? IgG é para a gente saber se realmente nós estamos imunes. Lembra que IgG é memória? Tá? Não é Genilson Geraldo, não, é memória. Então a gente quer saber se está imune à hepatite B. E aí o IgG, ele vem como IgG positivo. Se vem com IgG positivo, quer dizer que nós estamos imunes à hepatite B. Agora, se fizer o IgG e IgG vier negativo, quer dizer que a gente teria que tomar mais uma dose de hepatite B. Poucas pessoas, depois de tomar a vacina da hepatite B, colhem esse exame. Então, nunca se sabe se está realmente imune à hepatite B ou não. O que a gente faz quando as pessoas entram no hospital é pedir esse teste, exame de IgG para hepatite B.
Porque aí se o colaborador ele tomou as vacinas e, vamos supor, e não está imune, a gente tem que falar para ele voltar lá no posto de saúde e tomar a vacina novamente. E dá para saber também se a pessoa mentiu no cartão, porque tem pessoas que é da área da saúde que fala assim, ah, eu não vou tomar agora, e eu vou fazer um cartãozinho de vacina para mim. Já era, dá para saber, tá? Que a pessoa não tomou. GG vai vir zerado. O adulto também que perdeu a carteirinha, ele vai tomar a SCR, lembra que é a tríplice viral. Ela tá, mesma coisa, ela é feita subcutânea, lembra, ó, S, sarampo e rubéola. Ah, tá, esse aqui não, essa aqui é a dupla viral. A dupla, a dupla viral quase não tem, gente. Às vezes tem campanhas, tá? Dupla viral é o quê? Só o sarampo e a rubéola, não tem a cachumba. Na Tem algumas carteirinhas, se vocês pegarem a carteirinha de vocês, que é legal vocês pegarem, vocês podem perceber que às vezes está marcado lá, ó, dupla viral. Quando a gente fala de dupla viral, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da vacina de sarampo e rubéola, tá? Que ela vai proteger contra sarampo e rubéola também. As mulheres grávidas não podem tomar, tá? Não devem tomar essa vacina que tem risco de rubéola congênita. Não se esqueçam disso. Quando é preciso tomar? Quanto antes para mulheres entre 12 a 40 anos, tá? Até 39 anos tem que ter 2 doses também, a partir de 40 anos precisa de uma dose. Os benefícios da vacina protege contra a síndrome de rubéola congênita, que é o bebê nascer com rubéola, porque às vezes pode ser que a mulher pegue a rubéola durante a gestação, e aí é um risco que a criança tem de nascer com má formação, tá? Então, por isso que é interessante tomar a vacina. E deixa eu ver se eu coloquei aqui, mulheres de 12 a 49 anos em idade fértil. Não coloquei. Depois que a mulher engravidar, depois que a mulher tomar a vacina, ela precisa esperar pelo menos uns 30 dias para engravidar. Vamos supor que ela esteja fazendo um planejamento de gestação e ela quer engravidar. Aí o médico já vai orientar essa mulher, primeiro de tudo, vamos tomar a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, se não tiver atualizada a carteirinha, porque pode ter risco de rubéola congênita, se desenvolver rubéola durante a gestação, tá? E aí depois que tomou a vacina, nós vamos ficar lá um tempo, utilizando ainda o preservativo, fazendo ainda somente suplementação vitamínica, aumentando a taxa de hormônio, preparando o organismo. O ideal a teoria fala 30 dias, mas se for um médico mais seguro, ele vai falar assim, vamos esperar uns 2 meses, e nesses 2 meses a gente vai fazendo suplementação, tomando hormônio, para preparar o organismo, para ser uma gestação realmente segura. Conhecimento da área de genética, né? Vacina do idoso não muda muito, gente, que é a vacina da gripe, que a gente escuta muito falar nas campanhas de vacina, é uma vacina também intramuscular, feita no deltoide. O idoso quer tomar no glúteo? Pode? Pode, não tem problema não, tá? É a vacina no deltoide, feita uma dose por ano. Ele também pode tomar, depende, né, da unidade, depende da campanha. Ele também pode tomar uma vacina chamada pneumocócica 23. O que lembra isso? Ó? Lembra de pneumonia. Esta vacina é uma vacina bacteriana. Não precisa decorar isso, não, mas se decorar é melhor, tá? É uma vacina bacteriana que ela protege contra 23 tipos de bactéria que causa a pneumonia. Olha que legal. O idoso não tem risco de desenvolver pneumonias? Ele não pode morrer por pneumonia? Pensando nisso, o Ministério da Saúde disponibiliza essa vacina para o idoso. Só que esta vacina, ela não está inserida ainda no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Muitas vezes o médico precisa fazer uma carta justificando o porquê que esse idoso precisa tomar essa vacina pneumo 23, tá? É uma vacina também feita no deltoide, também é intramuscular,
e pessoas com mais de 60 anos, preferencialmente institucionalizada, de casa de longa permanência ou acamadas, e com recomendações médicas, por apresentarem maior risco de contrair as pneumonias. Se você conhece algum idoso aí acima de 60 anos, acamado, que tem problemas pulmonares já, e aí você pode conversar com o médico prescrever essa vacina, vocês vão levar esta receita lá no posto de saúde, demora-se um tempo, porque muitas vezes não tem essa vacina disponível, a livre demanda, e aí depois de um tempo eles ligam avisando, falando que a vacina chegou. É bem interessante, é bem legal. Reações adversas das vacinas. São várias reações, gente. Reações locais. É o que? Dor, hiperemia, que é vermelhidão no local da aplicação. O que mais acontece geralmente é isso. E pode ocorrer também uma infecção de pele, né? Porque por uma má aplicação, edema, nódulo, gânglios, devido a uma má aplicação. E sempre que tem uma reação adversa, a gente precisa notificar. Notificar quando o paciente ele retorna na unidade também, né? Se ele não retornar, a gente não consegue rastrear. Aí o paciente ele retorna na unidade e fala: olha, Eugenilson, depois que você fez a vacina, apareceu essa mancha vermelha, tá doendo, tá coçando, e tem até pus. O que a gente faz? A gente vai pegar uma ficha de notificação que tem lá no postinho de saúde, e aí nós vamos preencher essa ficha com os dados do paciente e quais são as reações adversas que ele apresentou. E aí nós vamos colocar o lote da vacina, porque como você sabe o lote da vacina? Porque a gente anota, é para anotar, né? Por isso a importância. Nós vamos anotar o lote da vacina, que está marcado na carteirinha de vacina, do impresso, a gente anota tudo, e aí a gente manda para a vigilância, para fazer o quê? Uma rastreabilidade do lote dessa vacina. Será que foi só essa pessoa que teve essa reação adversa ou não? Porque se for mais de uma pessoa, eles vão lá, eles vão em todas as unidades que eles liberaram aquela vacina e eles vão tirar aquela vacina de circulação. Olha que legal, né? É bem legal isso daí. Uma reação sistêmica, a criança às vezes fica chorosa, pode ser que dê febre, tá? A febre é uma reação sistêmica e é passível da vacina. Pode ser que a gente tenha febre depois que nós tomarmos as vacinas. No Ministério da Saúde, oferece gratuitamente um grande número de vacinas contra diversas doenças, que nós falamos todas aqui. Todos devem estar atentos no calendário básico de vacina. É importante destacar que as vacinas não são necessariamente apenas na infância. O adolescente, o adulto e o idoso, vocês sabem que também tem que tomar. E também os grupos de risco de doenças crônicas, né? A pessoa não é idosa, mas ela é hipertensa, diabética, problemas respiratórios. Nas campanhas da gripe, ela tem que tomar. Os profissionais da área da saúde também têm que tomar as vacinas. Quais seriam as vacinas do profissional da área da saúde que vocês têm que tomar? Hepatite B, tétano, que é a DT, difteria tetânica, sarampo, cachumba e rubéola. E se você não tiver contraído varicela, seria melhor tomar tetravalente, que é de sarampo, cachumba e rubéola e varicela, e a vacina da gripe, da influenza, tá? Que são de grupos específicos que tem que tomar essas vacinas. Por isso que antes de vocês irem para estágio, se vocês não tiverem com a carteira de vacina em dia, vocês não podem entrar. O hospital não autoriza a entrada dos alunos sem a completo calendário de vacina. Então, se você tiver com a carteira de vacina atrasada, vai tomar a vacina, não esquece disso não. Vacinação influenza, a vacina da gripe, gente, que eu não falei da vacina da gripe na criança, né? A vacina da gripe, ela é disponibilizada. Todas as crianças de 6 meses e menores de 9 anos recebem uma ou duas doses da vacina contra a influenza, que é da gripe, tá? O que seria isso? Criança de 6 meses a 2 anos, elas recebem duas doses de vacina, que são 0,25 ml
com intervalo de 1 mês, tá? Que dá 4 semanas. Então, 6 meses eu fiz 7 meses, tá? Que geralmente a gente faz. 7 meses a gente faz a vacina da gripe, e aí, com 8 meses, faz a segunda dose. Já as crianças acima de 2 anos que a gente fala é 2 anos, 11 meses e 29 dias. Já as crianças com 3 anos, ela também vai tomar 2 doses, mas as doses delas vão ser maiores, de 0,5 ml, meio ml. Também é intramuscular, que eu não falei, tá? A vacina é intramuscular, pode ser feita no vaso lateral da coxa, e também o intervalo é com 30 dias. Se a criança ela passou de 8 anos, ela só vai tomar uma dose da vacina, que é 0,5 ml. Só para relembrar. Vacinas, as crianças de 6 meses a 2 anos são 2 doses, que é 0,25 ml, com intervalo de 1 mês. Criança de 3 anos a 8 anos são 2 doses, também, que é 0,5 ml essas doses, tá? Com intervalo também de 1 mês, intramuscular. Crianças acima de 8 anos, 9 anos já para cima, tá? É uma dose só, não tem intervalo, é só uma dose única de 0,5 ml, intramuscular. Nós temos também outra vacina, que é a vacina do HPV, que é uma vacina relativamente nova, que deve ter aí uns 5 anos. Ela vai prevenir contra 4 tipos de vírus do HPV, que é o vírus do papiloma humano. São 4, é pouco. No particular, tem vacinas do HPV que protege até contra 15 vírus, mas é uma vacina mais cara, em torno de uns 350 a R$ 400. São 2 doses que a pessoa vai ter que tomar. Previne o aparecimento de câncer de colo do útero, tá? Com maior causa de morte nas mulheres do país. Prevenção de câncer de boca, pênis e ânus. O homem também tem que tomar essa vacina, tá? O adolescente. Preferencialmente antes do início da relação sexual. Por isso que serão dadas 2 doses, ó. Preferencialmente após os 6 meses para meninas. 6 meses não é 6 meses de idade, tá? A menina ela vai tomar a primeira dose de 9 a 14 anos e a segunda dose é 6 meses após a primeira dose. Então a menina, lembra, é de 9 a 14 anos, os meninos são de 11 a 14 anos, um pouquinho mais tardio. O que mais que eu posso dizer para vocês? Preferencialmente, só o que é mais importante dessa vacina. Fez a primeira dose nas meninas de 9 a 14 anos, 6 meses depois faz a segunda, e os meninos de 11 a 14 anos, depois de 6 meses, faz a segunda dose. Aqui, ó, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o calendário de vacinação. O que a gente pode abordar aqui? Deixa eu só ver como que eu abordo para vocês. Esse mapa que eu coloquei para vocês aqui, ele é muito bom, porque ele fala de todas as vacinas separadamente. Ó. Então vamos explorar um pouquinho mais esse calendário e para vocês lembrarem das vacinas. Então, ó, o que a criança vai tomar? A BCG. Lembra da BCG? A BCG é a vacina de bacilo de Calmette Guerin, que ela é contra tuberculose. Tá falando aqui para vocês, ó, formas graves da tuberculose miliar. É uma vacina bacteriana. O que eu vou falar? Isso aqui eu não vou nem falar, ó, tá? Isso aqui vocês podem ler, mas não vou falar não. Recomendado. Beleza, falar só os pontos chaves. A vacina BCG, ela é contra a tuberculose, lembra? Ela é dose única, a criança toma ao nascer, então nasceu já tem que tomar. Ela é feita, ó, 0,1 ml, tá? No Brasil é 0,1 ml. Nunca vi um laboratório que seja diferente que esse. No público, pelo menos, é 0,1 ml. A via de administração é intradérmica e a agulha, ó, 13 por 3,8 ou a 13 por 4,5. Uma das duas agulhas. Então, lembra, ó, intradérmica, ID, tá? Intradérmica. Nós temos a vacina também de hepatite B, que a criança vai tomar ao nascer, lembra? A vacina de hepatite B, o próprio nome já fala que ela é contra hepatite. Quando que essa criança vai tomar? Ao nascer. Então, a gente está falando no calendário da vacina da criança, tá?
Dose ao nascer. Qual que é o volume? 0,5 ml no intramuscular vasto lateral da coxa, tá? Então, 0,5 ml intramuscular vasto lateral da coxa. Geralmente a gente faz na coxa direita, que é do mesmo lado do fígado. A agulha geralmente que a gente usa, que a gente tem no posto de saúde, é essa daqui, ó, a 20 por 5,5, que é uma roxinha, tá? Depois, a criança vai voltar na unidade de saúde com 2 meses. E ela vai tomar, ó, a vacina VIP, que é a poliomielite. Tá, ó, vacina injetável da polio. Ela é contra o quê? Vacina contra a poliomielite. São 3 doses, 2, 4 e 6 meses. 6 meses vai ser a VOP, né? O que mais? São 2 reforços da VOP, que é a vacina oral da polio, que vai ser com 1 ano e 3 meses e 5 anos, isso mesmo. Ela é feita, ó, 0,5 ml, tá? 0,5 ml intramuscular, vasto lateral da coxa. Agulha também, ó, 20 por 5,5,5. Tem também a vacina VOP. A VOP também é a vacina oral da polio. Quando que essa criança vai tomar? Ó, com 15 meses, tá? Com 15 meses e 4 a 6 anos. A VIP, lembre-se, gente, a VIP é a injeção, a vacina injetável da polio. Ela também combate a poliomielite, só que a VIP, a criança toma 3 injeções, com 2 meses, com 4 meses e 6 meses. Beleza? Então, ó, com 2, 4, 6 meses é injeção. Com 1 ano e 3 meses e 4 a 6 anos é a gotinha, que é a polio. Antigamente a gente fazia polio com tudo, era só polio, tá? Hoje não, a gente faz a VIP com 2, 4, 6 meses. Com 2 meses ainda, a criança vai tomar a rotavírus. A rotavírus, ela é contra a diarreia causado pelo vírus, da rotavírus. São 2 doses que a criança vai tomar, tá? A primeira vai ser aos 2 meses e a segunda vai ser aos 4 meses. Tudo bem? É uma seringuinha que vem, o volume dela isso aqui a gente não precisa decorar não, mas se souber melhor. É 1,5 ml, a via de administração é via oral, na boca. Ainda com 2 meses de idade, depois vocês vão ter que escrever esse calendário, porque só falando assim fica bem estranho. O paciente vai tomar, a criança vai tomar a pentavalente, lembra? Penta é 5. Difteria, tétano, coqueluche, haemófilos do tipo B e hepatite, tá? Hepatite B. Porque o bom hoje é que é só uma injeçãozinha, antigamente era todas. Aqui tá marcado para vocês, ó, difteria, tétano, coqueluche, haemófilos do tipo B e hepatite. São 3 doses com 2, 4 e 6 meses, ó. 2, 4 e 6 meses, 0,5 ml no intramuscular, vaso lateral da coxa, agulha 20 por 5,5. Aqui, ó, com 6 meses pelo menos, talvez a gente já use a 25 por 7. Ai, professor, mas dar uma injeção na coxa da criança de 6 meses com uma agulha 25 por 7 não é grande? Depende da coxa da criança. Tem criança que já é gordinha, né? E a gente não pode ter dó, porque se eu fizer muito superficial, a injeção vai ficar bem dolorida. E aí é pior, né? Então é melhor a gente não ter dó da criança e fazer um pouquinho mais profundo. Aqui, ó, ainda com 4 meses, o que nós vamos fazer? A pneumocócica 10, que é uma pneumocócica, lembra? Ela é contra pneumonias. E até pega algumas meningites também, gente. São 2 doses que a gente vai dar na criança. A primeira dose vai ser aos 2 meses de idade e a segunda dose vai ser aos 4 meses de idade, tá? Então, com 2 meses de idade, ele vai tomar a primeira dose da Pneumo 10 e aos 4 meses ele toma a segunda dose da Pneumo 10.
também é 0,6. Você percebe que, ó, presta atenção aqui, ó. Quase todas as vacinas é 0,5 ml, ó. E quase todas são subcutâneas também. A gente vai chegar, ó, subcutânea não, intramuscular, ó. Apesar que não tanto, né? Porque eu já decorei, fica mais fácil. Depois eu faço uma tabela para vocês. A pneumocócica, também intramuscular, vaso lateral da coxa. Depois vai ter a vacina com 3 meses, que é o quê? A meningocócica C. O próprio nome já diz, a meningocócica C, ela vai prevenir contra a meningite do grupo C, que é a mais perigosa que tem. Também vão ser 2 doses. Uma dose vai ser aos 3 meses de idade e a segunda dose com 5 meses de idade. Ela também vai ser intramuscular no vasto lateral da coxa da criança. Depois de 6 meses, a criança vai voltar no posto de saúde somente com 9 meses para tomar a vacina da febre amarela, mas lembra, só se forem regiões endêmicas, tá? Aí agora lá, ó, uma dose, vai ser uma dose com 9 meses e o reforço vai ser com 4 anos, que é o novo calendário vacinal de febre amarela. A vacina da febre amarela, ela é subcutânea no tríceps, tá? Faz um tríceps, agulha 13 por 4,5, ó. Com 1 ano, essa criança retorna novamente para a unidade para tomar a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, que são os 3 vírus, ó, que o nome já diz, né? Sarampo, cachumba e rubéola, com 1 ano, né? O volume também é 0,5, a via é subcutânea no tríceps, tá? Tá marcado deltoide, mas é no tríceps, no subcutâneo. Depois, essa criança volta com 1 ano e 3 meses para tomar um reforço. Nesse reforço vai ter a varicela, que é quem, ó? A sarampo, cachumba e rubéola e a varicela, tá? Que vai ser o quê? Com 1 ano e 3 meses, mesma coisa, ó, 0,5 ml, também no subcutâneo, preferencialmente no tríceps, que é o lugar onde a gente faz a subcutânea. Agulha também, 13 por 4,5. Depois essa criança ainda está lá, quando ela tiver com 1 ano e 3 meses, ela vai tomar, além da vacina de SCRA, né? Ela vai tomar ainda a hepatite A, que também vai prevenir contra a hepatite A. É dose única, lembra? Não tem reforço. A criança vai tomar com 1 ano e 3 meses, também é 0,5 intramuscular no vaso lateral da coxa. Beleza? Aqui, ó, quando essa criança voltar com 1 ano e 3 meses, ela vai tomar 3 injeções, presta atenção, ó. Sarampo, cachumba e rubéola no braço, a hepatite A numa perna e a DTP, que é a pertussis, na outra, ó, que ela vai tomar com 1 ano e 3 meses também. Vai tomar a vacina de difteria, tétano e coqueluche, vão ser 2 doses. A primeira vai ser com 1 ano e 3 meses e a segunda vai ser de 4 a 6 anos, que vai ser o reforço, tá bom? Que mais tem aqui? Ela é 0,5 ml, também intramuscular e no vaso lateral da coxa. Aqui a gente já usa agulha 25 por 7, tá? Só se a criança for muito magrela para fazer a com 20 por 5,5. Depois, a criança volta com 5 anos, né? É isso? Aqui a gente parou com isso, que aqui ela tomou de 4 anos, de 4 a 6 anos. Depois essa criança ela volta ela tomou com 5, então próxima com 10 anos, com 15 anos, para tomar a DT, que é a difteria e coqueluche, difteria e tétano, desculpa, tá? Que é a DT. A cada 10 anos tem que fazer um reforço. Então, ó, se ela tomou com 5 anos, o próximo é só com 10 anos. Mas tem um detalhe dessa vacina. Se a criança ela se perfurou com um ferro enferrujado, ela pode tomar essa vacina a cada 5 anos, ó, ou também o adulto, tá? Aí pode tomar. Também é intramuscular. Aí aqui a gente já faz um deltoide do adolescente. Aqui a gente já usa a agulha 25 por 7. Se for um obeso, 30 por 7. Depois tem a vacina da HPV, que nas meninas, lembra? De 9 a 14 anos, no menino de 11 a 14 anos.
São 2 doses que vai tomar. Tomou a primeira dose, a segunda dose vai ser 6 meses depois da primeira. Também é 0,5 ml. Todas, ó, tá vendo? 0,5 ml. Subcutânea. Essa é subcutânea? Não. Intramuscular. Intramuscular no deltoide. Depois tem a pneumo 23, que é para as pessoas que têm problemas respiratórios, tá? Que ela pode ser feito a partir dos 5 anos. Tem a pneumo 13, que pode ser feito antes dos 5 anos. Se for a pneumo 23, é só a partir dos 5 anos de idade. Mas se tem a pneumo 10, que pode ser feita, que é que a criança já tomou, gente, para de loucura. E a pneumo 10, ó, que a criança tomou antes dos 5 anos. O que mais? Tem a vacina de varicela, que é a varicela sozinha, para crianças que não tomaram lá quando eram pequenininhas, né, com 1 ano e 3 meses, elas podem tomar com 4 anos, 0,5 subcutânea. E a influenza, que é a vacina lá da criança que nós falamos, que são 2 doses, lembra? Pode ser uma dose ou 2 doses, se for acima de 9 anos, é uma dose só, se for abaixo de 9 anos, são 2 doses. Então, 6 meses, a criança pode tomar lá com 4 e 6 meses, lembra disso? Se for menor de 2 anos, 2 doses 0,5, se for maior de 2 anos, 2 doses 0,5. Aqui o que eu quero que vocês façam, né? Que vocês descrevam o calendário de vacina das crianças de 6 meses a 1 ano, que vocês já fizeram antes de 6 meses, né? Para que sirva como data de vacinação. Beleza. E uma coisa que eu quero que vocês façam, depois a gente faz, que acabou. Eu já pedi mais coisas, tá? Mas só isso tá bom. Eu quero que vocês descrevam as vacinas de 6 meses a 1 ano. Escreva tudo bonitinho lá. Pentavalente. Pentavalente é o quê? Difteria, tétano, coqueluche, hemófilos do tipo B e hepatite B. A via de administração é intramuscular, o volume é 0,5 ml, feita no vaso lateral da coxa, tá bom? Escrevam tudo isso e coloquem a agulha também. Agulha 20 por 5,5. Escrevam tudo isso que vai ser importante para a prova de vocês futuramente dentro da plataforma. Forte abraço, Genilson Geraldo com vocês. Até a próxima aula, que é amanhã, gente. Não faltem e não esqueça de assistir. Tudo bem? Vamos parar aqui na gravação e bye bye.